ela não lê de forma dinâmica, ou por conta, né, da leitura mesmo da pessoa que já não é muito boa, ou porque a pessoa lê de forma robótica, porque aquele sentimento ali imprimido não é dela, aquele sentimento ali é de outra pessoa. Então ela não vai conseguir imprimir o sentimento daquela pessoa que trouxe o texto. Ela vai falar com as palavras dela. Então é um texto lido, mas que não tem a alma dela, porque não foi ela que escreveu. Parar de tentar, amiga, seria fácil. Mas continuar, mesmo sendo julgada, mesmo sendo criticada, mesmo sendo diminuída, isso não é fraqueza, isso é força. E talvez quem fala isso pra você... Falou de forma robótica, já sabe que tá lendo, né? Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui para reagir a mais um vídeo da Marília Monteiro. E lá vamos nós! Vamos, gente, reagir a esse vídeo, no mínimo, previsível. E lá vamos nós! Porque a outra carta falada, né, que ela fez, ficou, né, aquela questão no ar, que todo mundo, né, começou a comentar, ela veio e fez outro vídeo lendo também, mas agora ela tá mostrando o rosto, então em cima do que ela vai falar agora, vamos reagir. Tanto a fala quanto as expressões da Marília, que não é novidade pra ninguém, que toda a tentativa dela quando ela aparece em um vídeo é de sensibilizar. E agora então, que recentemente aconteceu algo na vida dela, né, que proporcionou a ela uma ajuda a mais, então, ela tem que correr para poder começar a montar todo aquele cenário, né, para poder sensibilizar as pessoas da vida dela, reconstruir a persona dela, para poder apresentar às pessoas essa vida de miséria que ela tem, essa vida que é tão cruel com ela. Então ela vai montar todo esse cenário para os seguidores que estão chegando agora. Para quem conhece Marília há algum tempo, já sabe o modo operandi dela. Algumas pessoas que seguiam ela deixaram de ser, pessoas até que ajudavam ela, pararam e refletiram que ela explora a boa-fé de outras pessoas. E como Marília, a gente tem diversas pessoas. Eu dei um exemplo recentemente dos mercados que está povoado de pessoas pedindo. Porque, gente, o ato de pedir vicia. Porque se a pessoa, ela sabe que ela pode tirar do outro, ela tem essa facilidade, ela vai fazer isso. E a ferramenta que ela usa é a própria aparência. Então, ela não pode fazer nada na vida dela porque ela vai colocar tudo na conta do peso. E ela não meça esforços para poder manipular. Ela vai usar tudo que ela pode, principalmente a aparência dela. Ela vai explorar a própria aparência, a própria condição física, para poder arrancar dinheiro de quem ela puder. E ela não tem limite, gente. O que ela puder arrancar, ela arranca. Para você pagar a conta de água, a conta de luz, o aluguel, o gás, a comida, ela quer Pix. Então você vê que sempre há uma crescente. Ela não pode comprar nada para ela. Ela quer que você custe a vida dela. Até o alimento que ela come, ela quer que pessoas venham mantê-la. Então, gente, isso é muito cômodo, isso é muito bom. Porque ela viu uma forma de angariar recursos de graça. Uma forma fácil de obter vantagem de outras pessoas. E existem pessoas de boa fé que ajudam, e existem pessoas que ajudam porque compram o que ela fala. E é engraçado que ela não dá nada em troca, nem conteúdo ela faz. Ela tá correndo agora para poder fazer alguns conteúdos, alguns vídeos, fazendo ali uma coisinha aqui, uma coisinha ali na casa, mas, gente, ela não faz, ela não tem esse hábito de fazer isso. A intenção dela agora é passar para as pessoas que gostam que ela gera um conteúdo e por isso que ela pede ajuda. Não que ela tenha esse canal como meio de pedir. A geladeira ela já retirou da casa dela porque a geladeira era um meio de você cobrar que ela fizesse uma proteína, que ela cozinhasse. Ela não tem manejo com tarefas do lar. Você olha pelo mínimo. Quando você assiste o vídeo dela que ela tá fazendo lá na cozinha, tanto quando ela está cozinhando arroz, como quando ela está fazendo café, que ela não tem atenção com o básico que toda mulher ela tem. Por exemplo, ela deixa a torneira ligada o tempo todo. Então, vou lavar aqui, ó, pra me juntar. Eu deixei juntar, como vocês já devem ter visto o vídeo no canal. Uma pessoa que
impede, até para poder pagar a conta de água, ela teria essa sensibilidade, pelo menos, de observar isso. Ela teria uma atenção com relação a isso. Por que que ela não fecha essa torneira? Porque não sai do bolso dela. Porque são vocês que dão. Porque se ela soubesse quanto é que custa pagar uma conta de água, ela teria esse cuidado. Ela não tem. E, gente, não é sobre a torneira ligada. Isso é só um exemplo visível. Então, imagine o que a gente não vê. Ela não tem um pingo de intimidade com as feituras do lar. Ela não tem nem organização com o pouco que ela tem. Ela não tem um olhar feminino para com as coisas dela. Você observa isso quando ela, ao tomar o café, ela toma em um copo de plástico. Sendo que ela mora sozinha, ela recebe doação, ela poderia pelo menos comprar uma xícara. E isso também, gente, é intencional, porque se ela compra uma xícara, ela não vai sensibilizar tanto quanto um copinho de plástico, que ela quer que você observe e você dê. Ela não tira um centavo que seja para poder proporcionar um conforto e um bem-estar para ela, porque ela quer receber. Normalmente essas pessoas, elas são parasitas. Por que que elas são parasitas? Porque ela só sobrevive em um hospedeiro. Se ela tem uma pessoa para poder ela estar sugando, por que que ela vai buscar meio para poder fazer isso? Se já está tão fácil e cômodo para ela. Outra coisa que você observa também é que ela não se importa no lugar que ela vai morar. Ela mora em qualquer lugar. A mulher, ela tem esse cuidado de onde ela vai viver. Se você observar a parede da cozinha, barra sala, barra casa de Marília, é um cômodo pequeno, apertado, e se você observar a parede, é toda encardida. Ela mudou para essa casa recentemente. No meu tempo, quando um dono entregava uma casa para você, eles entregam o ambiente pintado. Normalmente quem saiu antes entrega da forma que ele achou. Se espera que seja um ambiente limpo e pintado. E se você observar a parede dela, não é. Ela não mudou agora recentemente, porque se fosse uma casa que ela morasse, né, um tempo, e aí justificaria. Mas não é, gente. Ela se mudou recentemente para essa casa. E ela que tem essas questões, gente, tudo isso contribui, tudo isso colabora. Um lugar, um ambiente, um lar, uma casa, ela é parte de você. Ela faz parte, ela é significante para o seu humor, para o seu estado de espírito. Se você vive em um lugar que já tem uma condição deplorável, se você já é propenso a ter um estado de melancolia muito profunda, isso vai piorar. Se você já tem questões emocionais envolvendo a sua saúde psicológica, o ambiente, ele vai contribuir para que você fique pior. O que não é o caso dela, gente, porque Marília, todo esse cenário dela é para poder te comover. Mas olha o desserviço que ela está fazendo com a população que realmente sofre dessas condições. Ela está se valendo de uma realidade que é terrível, que muitas pessoas sofrem, para poder ganhar dinheiro. Ou seja, ela pode sim estar num ambiente melhor, porque você pode alugar uma casinha, mesmo simples, porém você pode colocar vida neste lugar. Não precisa estar o ambiente sujo, escuro, desarrumado e passando toda essa carga pesada. Você assistir um conteúdo dela e se deparar com o ambiente daquele. Pequeno, apertado, claustrofóbico, totalmente carente de um toque feminino. Engraçado é que Marília, para os antigos inscritos dela e para as pessoas que já acreditam, né, no que ela fala, então ela não precisa de muito manejo com as palavras, e todos já sabem de qual a situação dela, ela não sentia necessidade de escrever, né? Porque aqui, gente, ela tá lendo. Então, para os novos seguidores, para nenhuma informação ficar de fora, ela tem a necessidade de escrever para poder não perder nenhuma deixa, para não deixar passar nenhuma informação pertinente ao que ela vai aqui pedir para os novos inscritos. Tem uma parte de tentar emagrecer que ninguém vê. E talvez seja... Ai, gente, eu rio. Você sabe por quê? Porque é muito na cara que ela tá lendo, né? E ela... Mas tá tudo bem, gente. Ela lê, ela precisa ler, porque senão ela vai deixar passar alguma coisa. Ela não pode perder essa oportunidade de novas pessoas que estão no canal dela saber de cada detalhe, ponto a ponto, do porquê que ela sofre tanto. Ela vai atribuir tudo à obesidade. Lembrando que a última carta que ela fez, ela falava o tempo todo, não é sobre a obesidade, é sobre o que eu tenho por dentro. Ela falava de questões internas. Mais difícil de todas. E realmente só quem passa sabe o que eu vou falar aqui com vocês. Porque quando alguém olha pra mim, a pessoa só vê o resultado, o corpo, o peso, mas ninguém vê, amigas, o que acontece por dentro.
por dentro da gente, sabe? Ninguém vê, às vezes, que eu tentei. Às vezes isso passa muito despercebido. Ninguém vê, às vezes, que eu comecei animada. Quantas vezes a gente começa animado e fui perdendo a força no meio da caminhada? E ninguém vê as pequenas batalhas do dia a dia. As pessoas gostam de ver resultados. Tipo, quando eu quero comer com ansiedade, isso ninguém vê. Fico lutando comigo mesmo. A gente que lida com ansiedade, com essas coisas, a gente passa por isso. Ou quando eu consigo me controlar. Ninguém vê, amigas. Ninguém percebe isso. Porque ninguém tá dentro da minha cabeça, dentro do coração da gente. Isso dá uma sensação muito estranha. De estar lutando sozinha, de estar fazendo esforço e parecer que não vale nada. Porque o mundo só valoriza quando você chega lá. Isso é real, amigas. As pessoas só valorizam o seu... Por exemplo, eu cheguei lá agora... Você tá vendo que ela tá lendo um texto? Quando ela fala aqui, ó, só valoriza quando você chega lá. E isso é verdade, minha amiga. Ela tá aqui interlocutando, vamos dizer assim, ela tá lendo e tá conversando por cima desse texto também. Vai haver momentos que você vai perceber que são palavras dela e ela tenta ali encaixar palavras dela juntamente com o texto. Isso agora aqui que ela fez é muito comum em quem tá fazendo uma leitura. Quando ela vê que algo remete à vida dela, ela vai dar uma pausa no texto e falar da experiência dela. Mas o texto não é dela. Ela não lê de forma dinâmica, ou por conta, né, da leitura mesmo da pessoa que já não é muito boa, ou porque a pessoa lê de forma robótica, porque aquele sentimento ali imprimido não é dela. Aquele sentimento ali é de outra pessoa. Então ela não vai conseguir imprimir o sentimento daquela pessoa que trouxe o texto. Ela vai falar com as palavras dela. Então é um texto lido, mas que não tem a alma dela, porque não foi ela que escreveu.